Graça e paz, louvado seja o Senhor Jesus, minha irmã querida do Salmo 128 pela sua vida. Louvado seja o Senhor Jesus, meu querido irmão, pela sua vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, porque somos pessoas que tememos e obedecemos o nome do Senhor. Somos, pela glória do Senhor Jesus, a família do Salmo 128, pela fé declaramos e louvando o Senhor todos os dias pela vida dos nossos familiares, porque temos que profetizar que nós seremos a família do Salmo 128, que a nossa família será composta por pessoas que obedecem e temem ao nome do Senhor. E louvado seja o nome do Senhor Jesus, que pelo poder dele sejamos cada vez mais fortalecidos, minha irmã e minha irmã, pois ansiamos pelo dia que os nossos olhos verão, não é? Que todo joelho vai se dobrar no céu, que são os anjos, né? Na terra, que são os homens, e debaixo da terra, que são os demônios, e confessar, né? E toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aí sim, minha irmã e meu irmão, nós teremos plena paz, porque nós estaremos debaixo do governo absoluto do nosso Senhor, governo absoluto dele. Mas até lá, minha irmã e meu irmão, é luta. Por isso que nós temos que orar todos os dias, sem cessar e sem jamais esmorecer, conservando sempre em nós uma palavra de esperança, uma palavra de esperança que vem para nós e que sai de nós para os outros irmãos, para fortalecer a fé de outros irmãos. Mas vamos à nossa reflexão de hoje. E a nossa reflexão de hoje, ela continua lá em Êxodo, do capítulo 8, do versículo 20 ao 30. E a Torá nos diz que o Senhor pediu para que Moisés levantasse bem cedo, bem cedinho, e fosse se apresentar a Faraó quando ele estivesse ali perto das águas. Talvez Faraó ia tomar um solzinho, né, um banho no rio, a gente não sabe. Então Moisés foi e anunciou a praga das moscas, que seria a quarta praga que viria e atacaria Faraó, os seus conselheiros, o povo e até as casas. Porém, a terra de Gósen seria preservada, ou seja, a terra onde os israelitas moravam seria preservada, pois Deus faria distinção entre o povo dele e os egípcios. E assim aconteceu. Não sabemos quanto tempo depois do anúncio que Faraó recebeu, mas o certo é que Faraó teve tempo suficiente para refletir se ele deixava ou não o povo sair do Egito. Mas como ele não deixou, a praga veio e a Bíblia diz que arruinou a terra do Egito. Então ele chamou Moisés com a intenção de fazer um acordo. Moisés, vá, mas não saia do Egito. Então Moisés falou com ele assim, olha, se a gente sacrificar aqui, o nosso sacrifício é abominação para os egípcios. Por quê? Porque os judeus, os israelitas, eles sacrificavam animais. Isso para os egípcios era abominação, né? Então aí Faraó concordou que eles saíssem, que eles fossem para o deserto. Mas aí, quando as moscas desapareceram totalmente da terra do Egito, o coração de Faraó se endureceu novamente e ele voltou atrás. Mas antes de ir para a nossa reflexão de hoje, vamos ver o motivo pelo qual veio a praga das moscas. Sabia que, segundo os comentaristas da Torá, não eram moscas? Segundo a tradução correta do hebraico, a praga, na verdade, era um enxame de animais daninhos, ou seja, feras e insetos que entraram na cidade e morderam os egípcios. E disse que eles atacaram os egípcios porque eles obrigavam os hebreus a caçar para eles, correndo o risco de serem comidos por animais selvagens e até mesmo mordidos pelas feras. E alguns rabinos dizem que eram ataques até de lobos, escorpiões, cobras, serpentes. Olha para você ver, né? Então por isso que diz um enxame. Mas qual que é a nossa reflexão? Veja que a nossa reflexão vai estar lá no versículo 21, porque Faraó recebeu uma advertência de Deus. Ele recebeu essa advertência de Deus e ele ignorou essa advertência
Então a praga veio. Nós não sabemos exatamente quanto tempo que demorou para a praga vir. A Bíblia não fala. Mas ele recebeu uma advertência e ele ignorou. Exatamente como Adão e Eva ignorou a advertência de Deus. Adão e Eva também ali no Éden, eles receberam uma advertência de Deus. Olha, não coma a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão vocês vão morrer. Mas eles ignoraram. Comeram e morreram. Tiveram a morte espiritual e depois a morte física. A morte entrou no mundo por causa do pecado de Adão e Eva. O homem não foi criado para morrer, o homem foi criado para a eternidade. Mas por causa do pecado de Adão, a morte veio, né? E assim como também lá no tempo de Noé, os homens ignoraram o fato que Noé estava ali construindo a arca. Noé, diz os rabinos, que Noé construiu a arca por 120 anos. Foi o tempo que eles tiveram para se arrepender. E Noé construía a arca todo dia e falava, olha, vai vir um dilúvio, se vocês não se arrependerem, vai vir um dilúvio e vai matar todo mundo. Mas eles ignoraram. E Jesus disse ali, que os homens se deram em casamento, né? Jesus falou lá em Mateus 24, a vida do homem vai ser, os homens vão se dar em casamento, eles vão estar comendo, bebendo, e assim vai vir a vida do homem. De repente vai vir um dilúvio e vai levar todo mundo, porque o dilúvio veio e levou todo mundo. Matou todo mundo, né? E assim somos nós hoje. Nós temos o quê? Nós temos uma advertência que está sobre nós, minha irmã e meu irmão. E qual que é a advertência que está sobre nós? Em toda a Bíblia nós temos uma advertência falando da ira de Deus, que a ira de Deus vai vir sobre os homens. E lá em Apocalipse, essa ira de Deus, ela está explícita. Se você ler o Apocalipse do começo ao fim, você vai ver a vinda das pragas novamente. E de uma maneira muito mais forte, muito mais terrível, sobre o pecado da humanidade. E essa advertência está sobre nós, acreditando ou não, o homem em Deus, acreditando no pessoal da sua família, no Deus que você serve ou não, essas pragas vão vir. Mas os homens preferem ficar lá como os homens do tempo de Noé, casando, comendo, se dando em casamento, distraídos, preocupados com seus problemas, até o dia que tudo vai vir, até o dia que a ira de Deus vai vir, porque Jesus diz, a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, pois um dia antes eles estavam lá comendo, bebendo, se casando, se dando em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e eles nem perceberam, e o dilúvio veio e levou a todos. Minha irmã, meu irmão, Jesus pode voltar a qualquer hora. Se Jesus estiver para voltar amanhã, as pragas vão começar hoje. O Apocalipse vai começar hoje. Mas também a morte, o dilúvio representa a morte. A morte para nós pode chegar a qualquer momento, a qualquer instante. Quantas pessoas aí que levantam de manhã e não chegam a ver ao meio-dia? Tem uma mortandade que se levanta ao meio-dia. Tem pessoas que não chegam a ver ao meio-dia. Tem pessoas que se levantam de manhã, mas não chegam a ver à noite. Então aí, cada um tem o seu encontro com o Senhor. E ali diante do Senhor, nós não vamos mais encontrar o Jesus, o servo sofredor, ou Jesus o Senhor, o Jesus misericordioso. Vai ser o Jesus juiz. Vai ser o Jesus juiz, porque aí é o juiz. Assim, quando ele voltar também, não vai voltar mais como servo sofredor, permitindo que os homens façam com ele tudo o que fez antes. Que aquilo era um propósito de Deus. Ele vai vir como juiz para julgar as nações. E aí, se nós não tivermos obedecido à advertência da palavra de Deus, o que vai ser de nós? O que vai ser, minha irmã, de mim, de você, da nossa casa? Porque lá em Apocalipse tem uma lista, lá em Apocalipse 21, daqueles que não vão entrar, daqueles que não serão salvos, daqueles que não vão viver a nova Jerusalém, daqueles que não vão passar a eternidade do lado do Senhor. São os covardes, os traidores, que cometem pecados nojentos, os assassinos imorais, os que praticam feitiçaria, os que adoram ídolos, os mentirosos. Para esse está reservado o lago do fogo do enxofre, assim como está reservado para o diabo. Porque o diabo vai ter que dobrar o joelho, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e depois vai para o lago do fogo do enxofre. Toda língua vai reconhecer e depois vai para o lago do fogo do enxofre. E o que vai ser?
Eu já te disse, minha irmã e meu irmão, que esse ministério aqui é um ministério de embelezamento da igreja. É um ministério para te despertar para essa consciência. Ô irmã, mas você só fala disso? Ô irmã, você só está falando de morte? Ô irmã, quando você vai falar de vida? Irmã, a nossa vida tem que ser Cristo. Viver é Cristo. Morrer para a gente tem que ser lucro. Porque se você vive em Cristo, a sua morte vai ser lucro, porque você vai passar uma eternidade com Ele. É o que o apóstolo Paulo nos ensinou. É o que ele disse. E quando ele estava perto da morte dele, porque a morte dele foi para ele anunciada, os homens que são de Deus, eles têm as suas mortes anunciadas. Ele viu com alegria. Ele viu com alegria. Ele não viu com tristeza. Ele sabia que ele ia para o descanso eterno dele, ganhar um abraço gostoso de Jesus e falar: entra bendito de meu Pai. E ele está lá aguardando a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Então, minha irmã, nós temos que ter essa esperança, porque se nós não vivermos com essa esperança, a nossa vida se torna miserável, se torna sem fé, se torna uma vida obscura, uma vida opressa, E é essa esperança que nós temos que pregar para toda a nossa família. Nós temos que orar e pedir a Deus que abra os olhos de cada um deles, daqueles que nos cercam, dos nossos amigos. As pessoas estão vivendo distraídas demais, se dando em casamento, comendo, bebendo, preocupadas só com essas coisas. Não estou falando que não tem que viver preocupado com essas coisas, não estou falando que não tem que deixar de comer, que não tem que deixar de beber, que não tem que deixar de casar. Não estou dizendo isso, não confunda o que eu estou dizendo, minha irmã e meu irmão. Mas eu estou dizendo que tem que se preocupar com esse dilúvio que está por vir. Que tem que se preocupar sim com a sua vida em Cristo Jesus, porque isso é o mais importante. Isso é o mais importante, minha irmã. De todas as conversas que você tiver com uma pessoa, você vira para a pessoa uma hora e fala assim: minha irmã, e como que está a sua vida com Jesus? Minha irmã, você sabe quem é Jesus? Como que está? Minha irmã, eu choro tanto pela minha casa, eu falo: Jesus, tem de misericórdia. O tempo todo eu falo: Jesus, tem de misericórdia da minha família. Minha irmã, aqui está do lado de você uma pessoa que tem uma família que não tem Cristo. Eles têm fé, mas eles não têm Cristo. E eu falo: Jesus, tem de misericórdia. Tudo que eu mais quero é ter a minha família toda salva, Senhor. Tem de misericórdia. Faça o que for preciso, Jesus, mas salva a minha família. O Senhor é livre para poder fazer, Pai. O Senhor é poderoso para fazer, livre para poder fazer. Porque às vezes, minha irmã, nós não deixamos Deus livre. Quando Deus começa a operar, a gente fala: não, Senhor, aí não, Senhor, não. A gente fica temerosa. Mas não existe ninguém, minha irmã e meu irmão, que ama mais a sua família do que o próprio Senhor. Minha irmã, às vezes você ama muito seu filho, mas o amor do Senhor por ele não é o amor seu por ele não é maior do que o amor do Senhor por ele. Então deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer. Porque o que importa é a salvação. O que importa é o dia que você estiver lá diante do Senhor, você olhar e ver a sua família ali também contigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho Santo, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo, Pai querido, como igreja, Pai querido. Te louvo como igreja, Pai querido, pela minha vida e pela vida de todos os meus irmãos que estão com o nome rolados aqui nesse caderno do Relógio Mundial de Oração. Eu te louvo, Pai querido, porque eu sei que existe um novo céu e uma nova terra preparada para todos nós, Pai querido. Eu te louvo, Pai querido, porque a sua palavra, Deus, a tua palavra é a verdade, Pai querido. E nós cremos na tua palavra, Pai, de Gênesis até Apocalipse, Pai querido, até Apocalipse. E eu te louvo, Pai querido, porque ali em Apocalipse, Pai, quando a sua ira for derramada sobre a terra, Pai querido, nós veremos verdadeiramente a diferença entre aquele que serve ao Senhor e entre aquele que não serve. E eu te louvo, Pai querido, que pela fé eu declaro, Senhor, que toda a nossa casa, Pai, que eu e a minha casa, que os meus irmãos e a casa deles, Pai, com toda a nossa família, nós veremos a diferença, Pai, porque o Senhor fará distinção, Pai querido, o Senhor fará distinção, e nós faremos parte do povo escolhido do Senhor, assim como o Senhor separou a terra de Gósen, Pai,
a terra de Gósen. O Senhor separará a nossa vida, a nossa casa, Pai, a nossa família, a nossa parentela, Pai. É pela fé, Senhor, que eu profetizo como igreja, Pai, que a Tua misericórdia alcançará as nossas vidas, alcançará a nossa casa, alcançará os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos irmãos, os maridos das minhas irmãs, Pai. Alcançará, Senhor, as nossas mães, Senhor. Alcançará, Senhor, as nossas tias, Senhor. Alcançará toda a nossa família, Senhor. Tende misericórdia, Pai. Tende piedade, alcançará os nossos jovens, Pai. Tende misericórdia, Pai querido. Tende piedade. Tende misericórdia, Senhor, da nossa cidade, dos nossos vizinhos, da nossa rua, Pai. Tende misericórdia dos nossos amigos, Pai querido. Tende misericórdia de todos aqueles por quem nós oramos. Tende misericórdia dos nossos pastores, Pai querido, dos nossos mestres, dos nossos líderes, dos missionários que estão no campo. Tenha misericórdia do nosso país, Pai. Tende misericórdia. Tende misericórdia da nação de Israel, meu Deus querido. Tende misericórdia, meu Deus. Tende piedade. Nos coloca debaixo da Tua distinção, Pai. Nos faça de nós povo escolhido do Senhor. Tende misericórdia dessas minhas irmãs que estão como estrangeiras, Pai, ali em outros países, Pai querido. Não deixa elas se afastarem da Tua presença, Pai. Não deixa, Senhor. Pelo contrário, aproxima eles cada vez mais da Tua presença, Pai. Cada vez mais da Tua casa, cada vez mais da Tua obra, cada vez mais de Ti, Espírito Santo, que o Senhor venha cada vez mais se revelar para cada um de nós, Senhor. Tenha misericórdia. Que o Senhor venha cada vez mais colocar em nós essa consciência de que onde nós estivermos, nós somos a igreja do Senhor, Pai querido. Nós somos o povo escolhido do Senhor, sacerdotes eleitos, Pai, nação santa, Pai querido. Tende misericórdia de nós, Pai. Tende misericórdia. Nos santifica, Pai, em nome do Senhor Jesus. Não nos deixa, Senhor, nos dê essa consciência de povo escolhido. Não nos deixe envergonhar o Teu santo nome. Nos dê essa consciência de que somos templo do Teu Santo Espírito, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia das nossas famílias, Pai. Guarda a nação de Israel, Pai, com miríades de anjos, assim como eu te peço para guardar a nossa casa, para guardar a nossa família, para tirar da nossa casa todos os demônios, Pai, para nos livrar de todas as obras de feitiçaria, Pai, em nome do Senhor Jesus. Coloque 2 anjos à porta das nossas casas, Pai, não deixando que o mal entre, nem que pessoas, Pai, maldosas, malignas, entre para dentro dos nossos lares, Pai. Não deixa, Senhor. Santifica tudo aquilo que nos pertence, Senhor. Senhor, o Senhor é o Deus que abre portas, Senhor. Abre portas para esses que precisam de portas abertas, Senhor. Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha salvar. Tenha misericórdia, Pai. Que o Senhor, o Espírito Santo, tira toda desordem que estiver acontecendo no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas artérias, nas nossas veias, nas nossas células, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nesse sistema linfático, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nos cura de todo tumor, Pai. Não deixa vir sobre nós nenhum dos tumores que esteve sobre os egípcios, Pai querido. O Senhor diz que se nós obedecermos ao Senhor, o Senhor não nos deixaria vir sobre nós nenhuma das pragas, nenhum dos tumores que veio sobre os egípcios. Limpa o nosso sangue, Pai. Tende misericórdia. Limpa a nossa pele, Pai. Tende misericórdia, Pai. Limpa as nossas casas, Pai. Limpa as nossas casas. Até nossas casas precisam ser limpas, Senhor. Limpa, Senhor, um lugar adorado para o Seu Espírito, Pai. Um lugar agradável para o Teu Espírito, Pai querido. Santifica tudo aquilo que nós comemos, tudo que nós bebemos, tudo que nós usamos, Pai. Tende misericórdia de nós, Pai. Nos guarde, nos defenda, Pai querido. Nos defenda e nos dê esse compromisso cada vez mais contigo, Senhor. E, Senhor, tira de nós, Pai. Tira dos homens da nossa família toda maldade, todo espírito de violência, todo espírito de pornografia, todo espírito de rebelião, todo espírito de Jezabel, toda obstinação, Pai. Toda obstinação para o mal. Tira, Pai querido. Mas tira de nós mulheres também, Pai, toda obstinação para o mal, toda sensualidade, toda maldade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, queremos ser mulheres santas, mulheres submissas, mulheres obedientes à Tua palavra, verdadeiramente Déboras, Pai, Déboras dos nossos lares, em nome do Senhor Jesus. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde, que o Senhor Jesus te fortaleça. Cada dia mais, que você possa ser uma pessoa que venha orar todos os dias sem cessar pela salvação da tua casa, da sua parentela, em nome do Senhor Jesus, que verdadeiramente você possa ser uma colaboradora com Deus no processo de salvação de toda a sua família, em nome do Senhor Jesus, ainda que seja apenas pela oração, em nome do Senhor Jesus, porque tem pessoas que têm um coração obstinado mesmo, como o coração de Faraó, mas pela oração, o Senhor vai criando estratégias de quebrantamento,
e essas pessoas vão sendo salvas em nome do Senhor Jesus. Às vezes quem vai fazer o papel de evangelista da sua família não vai ser você, minha irmã, vai ser outra pessoa. Mas o Senhor vai fazer a obra pela fé. Não perca a esperança. Não perca a esperança, irmã. Não perca. Porque sem esperança nós ficamos confundidos. Que chegar na presença do Senhor Jesus um dia, ganhar aquele abraço gostoso dele, seja a tua maior ambição. Mas que até lá você se esforce todos os dias para que toda a sua casa seja transformada na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê seu like, ative o sininho. Em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus.